Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e nessa videoaula, que se eu não me engano é a terceira ou quarta videoaula sobre tangente de um arco, nessa videoaula nós vamos falar sobre os valores importantes da tangente, ou seja, nós vamos aprender a calcular tangente de alguns valores. Tangente de 135 graus, tangente de 270 e assim vai. Eu deixei alguns valores específicos para a gente trabalhar, ó. Tangente de 120, tangente de 150, tangente de 7π sobre 6 e tangente de 5π sobre 3. Então eu vou resolver esses exemplos. Aí eu gostaria de resolver de duas formas, ó. Aqui nós temos aquela regrinha para redução do primeiro quadrante. Então eu vou ensinar você a usar a redução ao primeiro quadrante. Mas vamos supor que você não goste. Então eu vou ensinar você a usar o ciclo trigonométrico para calcular o valor daquelas tangentes. Beleza? Essa é a nossa aula. Vamos para ela? Pessoal, começando a nossa aula, então, eu gostaria de mostrar para vocês que nós temos aquela tabelinha trigonométrica lá de seno, cosseno e tangente, de 30, 45 e 60. Aqui, ó, eu deixei só a parte da tangente de 30, 45 e 60. Então, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 graus é 1 e tangente de 60 graus é raiz de 3. Com esse conhecimento e mais o que nós vimos nas outras aulas, nós vamos conseguir calcular a tangente dos ângulos que nós precisamos, dos ângulos centrais ou dos arcos. Beleza? Então assim, ó, primeira coisa que eu quero calcular a tangente de 120 graus, tá? Então eu quero lá calcular a tangente de 120 graus. Aí eu vi que nós estudamos a redução ao primeiro quadrante. E na redução ao primeiro quadrante eu tenho as seguintes regras. Tangente de 180 menos x é igual a menos tangente x. Tangente de 180 mais x é igual à própria tangente x. E tangente de 360 graus menos x é igual a menos tangente x, onde x é o ângulo central ou um arco. Como eu quero calcular de 120 graus, então eu tenho que pegar uma regrinha que seja possível eu chegar em 120 graus usando um desses três ângulos aqui, ó. E aí eu observo que essa aqui, ó, tangente de 180. Se o x valer 60, então vai ser tangente de 180 menos 60. Beleza? E 180 menos 60 vai dar 120, que é o que eu quero. Então eu vou escrever aqui, ó, tangente de 180 graus, faltou a bolinha aqui do graus, né? Depois eu vou colocar, menos x. Quanto que é o x que nós vamos usar? 60 graus. Beleza? Aqui vai ficar menos tangente de 60 graus. Pronto. Se aqui é 180, tira 60, então isso aqui vai ficar tangente de 120 graus, como eu queria. E aqui tem o sinal de menos. E quanto vale a tangente de 60 graus? A tangente de 60 graus vale raiz de 3. Então a resposta aqui seria menos raiz de 3. Menos raiz de 3. Mas vamos supor que você não gosta de fazer por esse método, porque nesse método você se obriga a decorar essas reduções. E aí você fala, não, eu não curto fazer por esse método, eu quero achar um jeito mais prático, ou nem seja mais prático, mas um que você vai lembrar em qualquer lugar. Então o que eu faço, por exemplo, quando eu vou em concurso, alguma coisa e cai essas coisas aí? Eu quero calcular a tangente de 120 graus. Eu venho aqui e faço, ó. Aqui é o início, eu vou sair e vamos supor que aqui, ó. Supor que aqui deu 120 graus. Vamos pintar essa bolinha aqui. Aqui deu 120 graus. Aí o que eu faço? Eu pego a régua, ligo a régua ao centro da circunferência, ó. Ligo ali com o centro da circunferência. E o que eu já sei? Eu sei que a minha tangente ela tem que ser negativa, porque caiu pelo lado de baixo. Pronto, então já sei, opa, ela é negativa. Outra coisa que eu faço agora, sempre, tá pessoal? Eu vou usar o eixo X como referência.
O eixo X vai ser a minha referência. E a pergunta é, esse ângulo aqui retornou para trás quantos graus? Se aqui é 180, então nós tivemos um retorno de 60. Aí eu falo, então é a tangente de 60. É a tangente de 60 graus, só que com um sinal negativo. Menos raiz de 3. Perfeito, acabou. Vamos para o próximo então. Vamos supor agora que eu tenho que calcular essa aqui, ó. Tangente de 150. Veja que, de novo, tangente de 150, eu vou ter que usar essa regra. Só que no lugar do x ser o 60, o x agora tem que ser quem? 30. Vamos lá, ó. Tangente de 180 graus menos 30. De 180 você tira 30, sobra o quê? Tangente de 150 graus. Igual a menos, tá aqui, tangente. Qual foi o ângulo que você usou no lugar do x? Você usou 30 graus, menos tangente de 30. Ou seja, menos... Quanto que é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Veja que se você memorizar a redução no primeiro quadrante, é moleza. Você vem aqui e coloca menos raiz de 3 sobre 3. Tá, mas vamos supor que você não memorizou. Eu não memorizei, esse negócio de redução no primeiro quadrante, não memorizei. Caiu na tua prova. Vai lá, faz o ciclo trigonométrico igualzinho eu fiz ali e vê que ângulo que ele quer? Ele quer 150. Então você prolonga aqui, ó, faz de conta que o 150 é aqui, ó, 150 graus, beleza? O que você vai fazer agora? Você vai unir aquele ponto com o centro, Uniu com o centro e passou a retinha. Observe, gente, que quando era tangente de 120, estava dando um valor longe, ó, que quer dizer, era um valor grande, raiz de 3. Agora, tangente de 150, tá vendo que ficou menorzinho, ó? É um valor menor. E além de ser menor, é negativo, porque caiu do lado de baixo. Como é negativo, ó, já coincidiu. Agora, como é que eu faço isso? Eu venho aqui de novo, pego o meu eixo X como referência e pergunto, deixa eu tirar a tampa aqui, o quanto esse ângulo aqui está voltando para trás? 180 para 150 retornou 30, sempre o eixo X como referência. Então, é tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, só que caiu do lado negativo. Beleza, então tá aqui, ó, menos raiz de 3 sobre 3. Beleza? Viu que não foi difícil, né? Tá, mas e aí se a pessoa te falar assim, professor, mas e tangente de 7π sobre 6? Quanto que é? Bem, quando eu estou resolvendo isso, eu sempre faço a conversão. Eu não fico trabalhando com arco medido em rad, porque em graus eu acho muito mais fácil. E veja que fazer essa conversão aqui é moleza, ó. O π rad, o π sozinho vale 3,14, quando ele é uma medida linear. Mas o π aqui é uma medida em arco, né? É um arco. Então aqui é o π rad. Π rad é 180 graus. 180 graus. 180 dividido por 6 dá 30 graus. 7 vezes 30, 210. Ou seja, eu quero saber qual é a tangente de 210 graus. Aí eu venho aqui e falo, bem, 360 para chegar em 210 é horrível, mas 180 para chegar em 210 é fácil, é só somar aqui por 30. Então eu vou pegar o x como 30. Se o x for 30, a soma aqui vai dar 210 graus, 180 mais 30, que é igual a tangente de 30. E qual é a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3. Aí eu venho aqui e marco. Quanto que é a tangente de 7π sobre 6? Raiz de 3 sobre 3. Professor, mas como ficaria isso na circunferência? A mesma coisa, gente, ó. Nós temos que andar 210 graus. Então eu vou sair daqui. A hora que eu chegar aqui deu 150.
180, já cheguei em 180. Mas não é 180, é aonde que eu quero? Aqui, mais ou menos, aqui, que é 210 graus. Como é que você calcula a tangente? Você liga esse ponto ao centro lá, ó. Ligou ao centro. Pã. A tangente é esse comprimento aqui, ó. Como é que você calcula aquele comprimento? Ah, você vem aqui e pergunta, sempre com referência ao eixo X, nunca com referência ao eixo Y. Essa linha aqui desceu quantos graus? Agora, antes subia, agora está descendo. De 180 para 210, desceu 30. Ah, então moleza. Tangente de 30 com um sinal positivo. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Perfeito? Vamos continuar então. Agora nós temos que a última. Tangente de 5π sobre 3. De novo, ó. Eu não vou trabalhar com 5π sobre 3, vou fazer a conversão. Π é 180. 180 dividido por 3 dá 60. 60 vezes 5, 300. Então, o que eu quero calcular é a tangente de 300 graus. Pela redução, eu vou vir aqui e o x vai valer 60. Nessa fórmula agora, ó. Veja que você tem que decorar as três daí. O x vale 60. 360 menos 60, tangente de 300 graus. Igual a menos tangente, quem nós chamamos o x? De 60, que é igual a menos, qual é a tangente de 60? Raiz de 3. Beleza, aí você vem aqui e pronto, menos raiz de 3. Tá vendo? Bem tranquilo, né? Só que daí você... não quero fazer assim, quero fazer do outro jeito. Quantos graus tem que fazer? 300. Ó, até aqui, vou fazer a volta. Então, 90, 180, 210, 210, aqui, 270, 300. Vamos dizer que aqui é o 300, ó. Aqui deu 300 graus. Beleza. Como é que você faz isso? Mesma coisa, vou fazer de azul, hein, gente? Você pega, da origem do sistema, vai coincidir com a outra reta lá, e liga no ponto. Perfeito. Você já sabe que a sua tangente é um valor negativo. Aí você pergunta, tá, é um valor negativo, mas de quantos graus? Aí você fala assim, sempre com referência ao eixo X. O quanto essa linha que eu passei em graus, em ângulo, está afastada do eixo X. Se aqui é 300 e aqui vai ser 360, quanto está afastado? 60. Então, é tangente de 60 graus com sinal negativo. Tangente de 60 graus, raiz de 3 com sinal negativo. Raiz de 3. Beleza, pessoal? Então é assim que eu faço. É desse jeito, tá? Eu acho bem tranquilo. Gostaria de lembrar vocês também, eu não fiz nenhum exemplo, né? Mas a tangente que for de 45, né? Tangente de 45 graus é 1. Tangente de 135 é 1. Depois, se der ali, eu vou fazer um quadradinho. E outra coisa, bem importante, tá? A tangente, ela é medida nessa linha, certo? Quanto mais alto cair aqui, ó, maior é a tangente. Só que se você pegar um arco que cai aqui a tangente não existe. Porque você vai ligar ela com o centro, ó. E essa linha vai ser sempre paralela àquela, elas não vão se encontrar. Então a tangente aqui em cima, ela não existe. E a tangente aqui embaixo também não existe pelo mesmo motivo, ela é paralela. Então aqui em 270 graus e aqui em 90 graus, a tangente não existe. Escreve aí, eu vou escrever aqui, ó. Tangente de 90 graus ou tangente de π sobre 2 não existe, não tem. Aqui de novo, tangente de 270 graus ou tangente de 3π sobre 2 também não existe, tá? Não existe. Mesmo porque você lembra que nós vimos que a tangente é a divisão de seno por cosseno.
Vou escrever, só para finalizar. Vou escrever aqui, pequenininho, ó. Tangente de x é igual a seno x dividido por cosseno x. E o cosseno aqui em cima é zero e aqui embaixo também é zero. E não tem essa divisão por zero, daria uma indeterminação, então não existe tangente nesses pontos. Beleza, pessoal? Bem, eu acho assim tranquilo resolver desse jeito, eu acho fácil, eu acho que todo mundo vai conseguir entender isso aí. É bem prático. Ou você memoriza a redução ao primeiro quadrante, ou você faz igual eu fiz ali, beleza? Pessoal, convido vocês a se inscreverem no meu Instagram lá, o nome é AP Educacional, isso lá no Instagram, AP Educacional. Se inscreve lá, dá uma força, vou colocar algumas coisas bem legais para você lá, tá? E outra coisa é, deixa eu ver, talvez eu faça mais uma tabelinha de valores de tangente, mas é bem possível que agora eu vou para o gráfico da tangente na próxima aula, perfeito? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!